bom, pessoal? Eu sou a Nayara, do time de marketing aqui do Agendor. E agora a gente está encerrando o nosso segundo dia de palestras na Inteligência Tática. E para isso a gente vai falar sobre como formar e gerenciar um esquadrão de vendas. E a gente trouxe ele, Thiago Concer, que é o líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor e um dos top influenciadores digitais, de acordo com o ranking que a gente fez. E está lá no nosso blog, vocês podem dar uma olhada. Mas é claro, todo mundo conhece. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, né? Obrigado a todo mundo aí também que me ajudou a estar dentro do ranking, né? Porque foi colocado o ranking, mas a avaliação foi feita de acordo com o engajamento, com tudo. E isso é muito bacana. E vamos falar desse desafio, né? Sim. Como que a gente forma aquele time? Olha, a gente sempre fala como formar, como fazer, que é a maneira como as pessoas procuram e a maneira mais fácil da gente se comunicar com a pessoa. Né? Mas existe, obviamente, um grande desafio, existe um conjunto de ferramentas, de processo, enfim, de desafios que eu chamo, para a gente buscar fazer um esquadrão de vendas. Né? Uma equipe que entregue com consistência, que é o maior desafio de todos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante é entender que não existe regra. Né? Uma regra para você fechada, até porque, mesmo dentro do mesmo segmento, né? Eu faço mais de 120 eventos todos os anos e a gente atende todos os segmentos possíveis e praticamente em algum segmento, é raro a gente não ter um segmento que a gente já não fez 3, 4 empresas do mesmo segmento. E você vê o desafio no mesmo segmento. Às vezes empresas vendendo o mesmo produto, às vezes é um commodity que não tem diferencial, e você vê as diferenças de resultados, e aí está sempre ligado com questão da gestão da equipe. Né? Isso é muito comum. Eu sempre falo que a equipe é a cara do gerente, né? É uma frase que é interessante, porque quando você fala, as pessoas ficam na palestra, e é mesmo, toda gestão tem equipe que merece. Eu sempre falo que o gestor ele não pode reclamar daquilo que ele permite. Então, assim, a equipe só executa o que o gerente permite. Porque se não permitisse, a equipe não estaria lá. Né? Ah, mas ele faz coisas que eu não quero. Bom, mas você permite, senão ela não estaria lá. E esse desafio é muito grande, porque passa desde recrutar o vendedor, que é um desafio imenso. Nos workshops, quando a gente faz as perguntas, qual é a sua maior dificuldade? Sem dúvida nenhuma, a maior porcentagem fala recrutar vendedores. Só que aí já começa um grande desafio, porque às vezes a falta da definição correta do que do problema, porque você ter problemas, você não entregar com uma equipe muito bem o resultado, ela é uma consequência. Né? Então, assim, consequência do quê? Ela é um reflexo de causas. Então, o recrutamento já é um desafio grande, porque as pessoas acreditam que de verdade o maior problema seja o recrutamento. Na minha opinião, não é. Porque o que na verdade acontece é uma falta de definição de quem recrutar e principalmente, que é o que eu digo, que antigamente era um funil de recrutamento. Então você tinha lá a definição, a teoria perfeita, né? A definição do vendedor ideal. A teoria é tudo muito ideal. Exatamente, né? Qual que seria o desenho ideal? Que é a definição do perfil do vendedor ideal, que é o comportamento, com as habilidades. E aí você tem lá as etapas de recrutamento e seleção, as etapas que passa por ela, a escolha, beleza, acabou. Hoje não é mais um funil, hoje é uma ampulheta. Porque na mesma proporção, não tem um final, ele abre uma outra boca embaixo, que é a parte do onboarding, né? Que é tão importante quanto o próprio recrutamento. Então, assim, essa parte que são que as pessoas às vezes falam de 15, 30, 45 ou 30, 60, 90, que é o famoso período de experiência, né? Esse período é o período onde você vai testar o que foi avaliado no recrutamento, é onde ele vai abraçar ou não a cultura, é onde ele vai ver que aquilo que foi vendido para ele se realmente é na prática. Então, essa parte, né, é a parte que ele vai aprender, ele vai comprar aquilo que ele vai vender. Sim, né? É nessa parte. Acreditar nisso primeiro. Sem dúvida, ninguém vende aquilo que não compra. Né? Isso é clássico e a gente vê muito erro no onboarding. Então, nessa etapa, logo de entrada. E a maioria das pessoas, elas buscam a melhor recrutamento e seleção dentro do que elas acreditam e achou, pô, encontrei o super vendedor. E aí eles querem falar, agora pronto. É o meu sonho também. Meu sonho é contratar alguém que eu possa colocar lá dentro e pronto. Eu não tenho que ficar fazendo depois. Exatamente. Passar 30 dias e falar, e aí, como é que é? Passou 150 ou 160, né? Nem se bateu a meta, né? Mas não é isso que acontece no dia a dia. Então, esse é um grande desafio. Para mim, o primeiro erro de como formar o recrutamento e seleção é o erro da definição sobre recrutamento. Que não acredito, as pessoas acreditam que sejam, mas é mais pelo erro de perfil e, de novo, por desobedecer algumas regras que são antigas de venda, que funcionam hoje e vão funcionar para sempre, mesmo no mercado 4.0, 5.0, 6.0. Um deles é demorar para contratar e demitir rapidamente.
Essa é uma lei para criar equipes comerciais, sem dúvida nenhuma. Porque por mais que você faça a melhor definição de perfil de vendedor ideal, que você faça os testes comportamentais, que a gente vai falar um pouquinho, né, que é indispensável, que você defina as atividades, que o onboard seja feito bom, você vai errar, porque não existe, pelo menos eu não conheço, e olha que a gente pesquisa muito, conversa com os maiores especialistas, eu não conheço uma metodologia, um processo, uma ferramenta que consiga acertar 100% no recrutamento. Até porque são pessoas, né? A gente não está Exatamente, falando né? de um robô ali que está sabendo exatamente o que mapear e pronto. Colocar aquilo que foi mapeado. O mapeamento já é um passo importante, mas colocar aquilo leva muito em consideração, são pessoas. E não é só a pessoa que é contratada, ela lida com outras pessoas. Então, assim, quando ela lida com o cliente, ela atende um telefone, ou vai fazer uma visita, enfim, faz uma abordagem, um contato. Com o tipo de cliente, às vezes, afável, ele desliga o telefone, o outro que ele vai ligar é um cara pragmático. Então, você tem que trocar totalmente a máscara, o desenho de perguntas, a abordagem, a pressão é diferente. Então, assim, é um desafio muito grande pegar toda aquela teoria e colocar em prática, né? Que é o trabalho de vendedor, que é extremamente difícil. Então, o primeiro é essa parte da definição. Então, que em resumo eu faço a definição do perfil do cliente ideal, do vendedor ideal, que é quais são as atividades dele. É a primeira coisa, para definir quais são os comportamentos. Sim. Né? Faz sentido. Porque as pessoas elas esquecem que elas contratam pelo currículo, pela atividade, só que demite sempre pelo comportamento. Olha só. E elas esquecem disso. Se ela parar, a pessoa que está assistindo a gente, com certeza fala, exatamente isso que eu faço. Isso, aconteceu mesmo. Mas sempre é pelo comportamento depois. A gente contrata ali pelo currículo, às vezes pior, a gente paga pelo currículo pesado, bom, e acaba depois demitindo pelo comportamento. Então, se demite pelo comportamento, a pergunta é por que não contrata pelo comportamento? Né? É uma pergunta clássica. Às vezes as pessoas não sabem que existem metodologias, os testes comportamentais. Então você tem Human Guide, você tem o DISC, você tem o PI. Então, assim, são testes, tem vários. Tem os outros assessments também de várias outras empresas. Enfim, que trocam de nome, mas o desenho mais ou menos é o mesmo. É entender quais são os comportamentos. E olha, quem nunca fez, eu oriento, faça primeiro com você. Muito importante. Até para você saber se vender também, você saber qual que é a sua fortaleza ali, né? Colocar isso em evidência. O líder, não adianta nada você contratar alguém com perfil e a tua atividade, o teu comportamento não ajuda o vendedor a desenvolver. Isso é muito clássico. Os vendedores, quando saem, quando pedem para sair, eles não pedem para sair da empresa. Eles pedem demissão do gerente. Ele pede, é gente com gente. A gente tem um estudo muito legal com o professor Alfredo, que é da FGV, um cara fantástico na área de liderança, e ele tem um estudo muito interessante sobre a porcentagem das pessoas que pedem demissão, quais são os motivos. Né? Em grande maioria, mais de 80% é problema de gente com gente, então não é o mercado, enfim, ou questão de salário, mas 72% dessas pessoas pediram demissão porque o gestor prometeu algo e não cumpriu. Então, é gente com gente. Né? E é a maior fatia. Sim. Então, qual que é o desafio? Qual que é esse grande desafio? É fazer um teste primeiro comportamental no líder e depois, obviamente, você tem um gabarito dos melhores comportamentos vendedores. Então, se você tem uma equipe, qual que é a dica que eu te dou? Né? Tem algumas dicas específicas que eu gosto. Se você já tem uma equipe, você deve ter um vendedor que performa bem. 1, 2, dependendo do tamanho da sua equipe. A minha orientação é que você, se você não fez ainda, é fazer um trabalho de teste comportamental, levantar aquilo para criar um gabarito. Porque nas próximas contratações, você tem uma base comportamental. Se for contratar pessoas para as mesmas atividades, você tem uma base comportamental das pessoas que entregam mais. Bacana. Tá? E você vai ver que, como diria o Anthony Robbins, né, o sucesso deixa rastro, mas a mediocridade também. Então, assim, se você for fazer um teste comportamental de grandes vendedores e de pessoas medíocres ou que entregam pouco, vocês vão ver que eles têm comportamentos muito parecidos. Então, a primeira coisa é fazer isso para que você possa ter uma base para uma próxima etapa. Então, dos outros que você for escolher, aplicação do teste comportamental e você vai ter uma base em cima. O teste comportamental, para quem não conhece um pouquinho, você não consegue variar muito. Então, se tem uma pessoa que ela tem, por exemplo, uma conformidade muito alta, se você uma baixa e você precisa que ela tenha uma conformidade alta, o que é conformidade? Pessoas que são muito atentas a detalhes, né? Gostam de processos. Se você precisa de gente assim,
por mais que você treine, você pode tirar ela, sei lá, de 20 para 30, 35, você vai tirar ela de 20 para 60. Né? Lembrando, sempre, quando alguém tem que fazer alguma atividade que não é natural do comportamento dela, é aí que gera o famoso estresse. Né? A pessoa até pode, às vezes, fazer, ela vai se empenhar muito, mas ela não vai conseguir entregar isso numa totalidade. Vai deixando ele completamente desmotivado. E as relações, como você falou, acabam se desgastando também. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu defino muito que assim, as pessoas têm que estar curtindo onde elas estão. Claro. Porque sem curtir, você tem um grande problema que é provavelmente hoje uma das coisas que as pessoas mais pedem, que é nesse 4.0, que é a questão da criatividade. Sim. Né? Então, assim, a criatividade, ela só vai aflorar de alguém que está disposto no local, que alguém que ela consegue olhar para aquilo disposto a melhorar, né? Porque naturalmente algo que você faz só por obrigação, por mais que a pessoa tenha uma naturalidade de criatividade, ela não vai se empenhar para olhar aquilo com outros olhos. Né? Porque não vai ter excelência na entrega. Não vai saber, por quê? Porque se você for procurar, o que é criatividade, que é um termo bem subjetivo. E as respostas geralmente são subjetivas. É olhar por outro prisma, é olhar do lado de fora da caixa, aí o outro fala que não, que tem que olhar na caixa, aí tem, cada um... A caixa, ela tá do lado de dentro, do lado de fora, ela tá lá. Você vai ter que olhar ela de alguma maneira diferente do que faz. Mas é muito subjetivo. E uma das coisas que a gente menos gosta é coisa subjetiva. Quem acompanha a gente sabe muito bem que é muito prático o nosso negócio. Então, o que é olhar de fora? Olhar de maneira diferente, olhar de fora da caixa. É poder olhar primeiro para algum lugar e ter o interesse de melhorar aquilo. Então, falar, dessa maneira que está fazendo, ela não funciona. Sim. Ou como é que eu posso ter melhor rendimento nisso? E a pessoa só vai fazer isso se ela estiver curtindo bastante. Senão ela não vai. Ela pode até fazer uma vez, por causa de financeiro que está precisando. Faz duas, mas se ela não for pressionada, cobrada, e aí justamente... você mata a criatividade dentro de uma cultura não criativa, Sim. que é a de extrema cobrança para uma produção. Inclusive, a gente tem vários estudos, tem um cara chamado Luiz Gazin, que é fantástico, escreveu agora a Fórmula do Sucesso, se eu não me engano, que é baseado em pesquisa brasileiro, genial. Legal. E ele tem uma pesquisa justamente falando sobre isso. Atividades de venda que exigem criatividade, o pagamento por comissão é horrível, porque a comissão ela força uma atividade operacional com volume. E para isso a criatividade ela mata. Sim. Então se ele precisa fazer alguma coisa que é um operacional, entenda como se fosse apertar botões, pum, 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 que é mais volume de trabalho do que pensar, Sim. a comissão e aí é baseado em estudos, você vê que tem um crescimento enorme. Então a atividade que é operacional, que você não precisa pensar estrategicamente, quanto mais você paga a comissão, olha, se você fizer mais eu pago mais. Ele produz. Agora, os pesquisados que tiveram que pensar e foram bonificados pela produção, por fazer volume, por comissão, eles tiveram queda no rendimento muito alta. Então, inclusive, a própria ciência já demonstra isso. Então, essa criatividade vem muito desse trabalho da gestão entender o comportamento dele e o comportamento do outro lado. Tá? Essa é a minha parte. E além da formação, contratamos um bom time ali de vendedores que a gente acha que pode estar adaptado à cultura, pode estar adaptado ao gestor. E aí, o gerenciamento do dia a dia, como é que a gente faz isso? Nós começamos essa parte do onboarding, né? Que é a pessoa entrar disso aí. A pessoa entrou, chegou, e aí? A primeira pergunta é assim, o pessoal que entra dentro da tua empresa, o que eles precisam estar fazendo no famoso 30, 60, 90, de novo, pode ser 10, 15... 10, 20, 30, enfim, depende de como é o ciclo e da quantidade, o volume de conhecimento realmente. Eu coloco 30, 60, 90, que é o período de experiência que muita gente trabalha aí. Na verdade, é o que ele precisa saber, está sabendo fazer muito bem num certo período. Eu divido ele em etapas, porque a gente vai voltar de novo um pouquinho para trás. No final das contas, um vendedor, seja 1.0, 2.0, 4.0, ele vai ter o famoso chá. Ele tem o seu conjunto de conhecimento, então, mercado, cliente, produto. Sim. Ele vai ter as suas habilidades de venda, que controle de objeção, fechamento, o próprio hoje, que para mim é o principal ponto de alavancagem, que é o levantamento de necessidades, é o tempo que se fica entendendo sobre o cliente. E aí tem várias pesquisas, a mais famosa delas, a mais diversificada, é o spin selling, né? Que demonstrou que as pessoas que mais têm sucesso em fechamento de vendas não são as que ficam usando mais técnica de venda, são as que ficam mais tempo no levantamento de necessidades. Então, esse é o desenvolvimento, habilidades são desenvolvidas, é diferente do QI, né? A inteligência
natural, que está no seu DNA, essa é uma inteligência que você pode desenvolver. Claro. E com isso, o último conjunto das atitudes. Né? Então, o que você faz com isso? No final, você vai saber. Então, assim, eu quase sempre oriento, e isso foi um trabalho muito bacana que veio do professor Raul Candeloro, que é uma grande referência, que, aliás, está também na pesquisa. Sim, né? Hoje está na pesquisa e hoje nós tivemos o sócio dele, Marcelo, falando aqui pra gente como realmente agregar valor à negociação. Que fantástico. Fugir de descontos e focar realmente em entregar valor para o cliente. Vocês tiveram um dos melhores caras disso, além de ser um amigo, é meu sócio na escola de vendas, né, o Marcelo e o Raul. Bacana. E é um cara que tem muito que... Inclusive tem o livro, né? Chega de desconto, Chega né? de desconto, foi baseado justamente nesse livro. Tiveram aqui muito bem acompanhado o Marcelo Caetano, né? E o Raul, ele, numa discussão muito interessante, ele apresentou isso e realmente é o que a gente utiliza hoje, né? Dividir as etapas dele do onboarding para treinamento na primeira etapa de conhecimento, porque ninguém vende aquilo que não compra. Claro. Então você vê, por mais que ele tenha técnica, alguém inseguro sobre o produto ou serviço, Sim. e o contrário também. Muita gente, eu tenho certeza que muita gente que já comprou de alguém, seja um produto ou serviço, que às vezes não era tão bom tecnicamente, você percebia que não era um cara, às vezes era novo, mas comprou pelo entusiasmo, Sim, comprou apaixonado pelo que ele estava vendendo. e comprou pela qualidade do que foi apresentado, do que aquele produto ou serviço faz por ele, porque sabia às vezes muito, às vezes não tinha técnica, às vezes falava demais, mas como sabia demais e tinha muito entusiasmo, a pessoa acaba comprando. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço é separar os seus 15, 20, 30 dias para treinamento e avaliação e acompanhamento, muito importante. Esses primeiros 60 dias são indispensáveis de acompanhamento. Thiago, mas não incomoda? Não. Esquece isso. Thiago, mas não é muita pressão? Não é pressão. É um trabalho de educação e acompanhamento. É Sim. diferente. Uhum. Então, assim, a primeira etapa eu oriento que o treinamento seja focado realmente na parte de produto, mercado, entender como é que os outros concorrentes também se comportam Sim. e como que são os clientes. Como eles consomem, qual é o perfil das pessoas, se eles são negociadores, se eles compram mais por status, enfim, entender dessas etapas. Uhum. É a primeira etapa para a pessoa estar segura. Né? Claro. Ninguém fica segura num telefone, num contato. Se ela não está sabendo o que ela está vendendo, para quem, como é que está o mercado. Exatamente. Então, assim, saber muito bem do que está falando é a primeira etapa. Uhum. A segunda etapa é a questão das habilidades. Então, desenvolver essas habilidades. Inclusive do própria meta. A própria meta não pode ser uma meta igual um cara que já está rampado. Sim. Então, essa é a primeira etapa, né? De subdividir com 20% a 30% da própria meta e tentar colocar metas sobre aquilo que está sendo treinado. Sim. Então, assim, você pode colocar, por exemplo, meta da avaliação. O quanto ele sabe sobre o produto é muito mais importante do que volume de venda nessa primeira etapa. Sim. De novo, já 10, 15 ou 30 dias que você escolheu. A segunda são o desenvolvimento de habilidades. Certo. Né? Técnica de fechamento, controle de objeção, levantamento. Então, essa é a segunda etapa. De novo, os indicadores de avaliação têm que ser, para mim, mais forte do que o próprio volume de vendas. Então, colocar, por exemplo, indicadores de habilidade. Então, taxa de conversão. Então, para mim, é muito mais forte quanto ele está aproveitando, qual que é a taxa de conversão dele, do que propriamente o volume de venda. Né? Número de reuniões, de contato, então, porque isso no início é muito forte. Sim. Porque no início é normal, eu já trabalhei com venda no telefone, e eu lembro que no início eu não tinha todo esse etapa de treinamento, então eu estava inseguro. E eu pegava o telefone e eu rezava para o cliente não atender, porque eu estava com medo. Não quero falar. Eu pegava e já comecei, Pai Nosso, e já começava a rezar aqui para que ele não atenda. Por quê? Porque inseguro. Claro. Inseguro. Então, assim, e aí você acaba fazendo menos volume de venda. Sim. Então, qual é o indicador que você vai fazer? Inclusive, se o checklist está sendo obedecido de perguntas e levantamento de necessidades para passar para outra etapa. Se os gatilhos de passagem estão sendo respeitados. Então, esse indicador, para mim, é muito mais forte que o próprio volume. Sim. Coisa que às vezes a pessoa foca em volume. E por último, depois, na última etapa, você vê se esses dois lados, o conhecimento, como estão as ligações ou contatos, as habilidades, se elas estão dentro dos números, taxa de conversão boa, um ticket médio bom. Sim. E depois, com isso, você vai ver se ele está utilizando essas atitudes que foram levantadas lá na pesquisa comportamental, né? Para ver se ele está abraçando também a questão da cultura. Né? Então, esse onboarding, para mim, eu divido nessas etapas. Focar em conhecimento na primeira etapa, avalie bastante, dê muito feedback, faz muito acompanhamento, né? E de preferência colocar depois alguém também para ajudar no acompanhamento dele dessa etapa. Tá? Isso é muito importante. Dependendo do tamanho da equipe, um gestor só ele não vai conseguir dar a devida atenção para todo mundo. Sem dúvida. Né? A gente tem mais ou menos um desenho aí que
um líder direto, ele consegue tocar até 8 pessoas diretamente com qualidade, até 8. Mais do que isso já começa a perder, inclusive o desenho de indicadores, acompanhamento, feedback, já começa a ficar aí bem mais desafiador. Legal. Então, a gente já contratou, a gente já treinou e agora a gente tem a equipe pronta. A gente espera que pelo menos um pouco pronta, né? A gente vai deixar de treinar por isso. Como é que a gente faz esse gerenciamento para que realmente a gente consiga operar em máximo desempenho, em máxima performance? Porque o papel do gestor ele é essencial nesse ponto, né? Como você falou, a equipe é a cara do gerente. Exatamente. Então, como é que o gerente coloca a melhor cara, o melhor comportamento ali? Bom, primeiro entender que depois do treinamento existe a parte mais importante provavelmente, né? Inclusive era uma etapa que eu não utilizava tanto, acabei aprendendo com a Karen, que é também do Grupo Venda Mais, que é uma especialista em educação na parte de vendas, que é um negócio chamado sustentação. Que é provavelmente onde as pessoas mais erram em treinamento. E aí existe uma confusão, porque a maioria delas, eles passam informação, eles não fazem treinamento. E qual que é a diferença? É a sustentação. As pessoas fazem um treinamento, às vezes com algum indicador definido, então, por exemplo, eu quero aumentar a taxa de conversão no período de 30 dias. Então, está com 20, eu quero que no final do mês a gente consiga fazer 30%. Então, essa é a definição. Então, a gente faz o treinamento aqui, chega dia 30, eu vou ver se esse número bateu ou não, para ver se o treinamento funcionou. Sim. Essa é, em grande parte, a maneira como as pessoas fazem treinamento. Sim. Onde que está o erro? O erro é que existe uma pessoa ali, não é um computador. Então, você não descarrega um conjunto de conhecimento e, naturalmente, a hora que eu baixo aquele software, o computador funciona daquela maneira. Né? Então, é a parte mais chata, por isso que as pessoas não fazem. Então, tudo que é mais chato as pessoas vão deixando de lado. É a parte onde você precisa ter um maior conjunto de ferramentas, porque você tem avaliação, você tem números diários, você tem o coach one-on-one. Então você precisa de um conjunto de qualidades, de habilidades que naturalmente é um filtro da vida, né? já vai dificultando um gestor estar isso. Então ele vai precisar saber como dar feedback. Sim. Ele vai precisar saber como fazer o coach one-on-one, que é ferramentas diferentes, com objetivos diferentes, com metodologias diferentes. Ele vai ter que saber como usar as reuniões diárias, que é outro objetivo, que é outro. Então, essa sustentação é a parte mais difícil. O que é a sustentação? Entre o dia que eu dei o treinamento e a data que eu quero que esse número aconteça, como eu sustento isso? Então, eu vou trabalhar com placares de gestão à vista, eu vou ter meus grupos de WhatsApp se eu tenho uma equipe que às vezes é uma equipe externa e eu não consigo fazer reuniões diárias, eu vou utilizar alguma plataforma se eu tenho um volume grande, entender muito do perfil. Então, às vezes o gerente lá, o gestor, ele tem a sua equipe já de um pouco mais de idade, que não é uma equipe que está acostumada a lidar com tecnologia, com plataforma, e aí eu vou fazer um EAD. 9,32%, né, de cada 10 que tentam colocar um EAD como se fosse um conjunto de conhecimento e não tem sucesso. Não tem. Então, assim, inclusive hoje eu tive uma reunião com um cliente, o cliente falou, a gente fez EAD aqui, mas não funcionou. E, claro, o pessoal tem um perfil lá na faixa de 50 e poucos anos, professores de língua. Então, assim, é um pessoal que não é tão adepto. Não está tão familiarizado. Exatamente. E só você imaginar, uma pessoa de 50 anos, é só você imaginar, desde quando ela entra na escola, até mais ou menos seus 30 e poucos anos, como é que ela estudou? Sentada. Com livro mesmo, gente. Com livro e recebendo pressão. YouTube, não tinha. Dependendo de se é muito do interiorzão lá, e se é 50 e pouco para 60, levou umas tapinhas de régua, porque antigamente tinha, hoje não pode. Hoje levar uns tapinhas de régua. Você imagina, a metodologia que a pessoa aprendeu a vida inteira, um professor de línguas, quer dizer, ela fez uma faculdade baseada em decorar as coisas do livro, e aí ele vai para um EAD. Autogerenciável completamente, a pessoa precisa gerenciar seu tempo. Então usar essa tecnologia para poder fazer esse treinamento. Então, depois disso, como manter, a primeira coisa é a sustentação. Como é que eu sustento isso? E tem um desenho muito simples. A minha equipe comercial ela é dividida em gente matura e imatura. Gente matura não é a questão de idade e tempo. É gente que sabe pouco sobre... ela é pouco autogerenciável. Então, ela sabe pouco sobre aquilo e ela não ainda está engajada completamente na empresa. Então, se eu deixar ela sozinha, ela vai fazer besteira. Então, e o maduro? O maduro conhece do produto, do processo da empresa, como funciona, o trâmite e tal, e é um cara engajado. Ele tem uma fatia boa do tempo dele, autogerenciável, não precisa estar tanto. Então, essa é a definição. Pessoas de baixa maturidade,
é um trabalho de acompanhamento, até que ela suba isso. Né? Existe chama contínuo de liderança, uma ferramenta de mais de 50 anos, de um cara chamado Tannenbauer, e é justamente isso, apresentar para a equipe comercial onde cada um está. Essa é a primeira coisa, porque as pessoas elas têm dificuldade em comprar treinamento. Por quê? Porque elas não sabem o objetivo daquilo. Então eu explicava, chamar lá o Fernando, olha, você tem uma baixa maturidade, então conhece o produto, baseado em avaliações, né? Hoje os seus processos, por exemplo, você não coloca informações de CRM, não estão ali. Então, hoje te caracteriza como baixa maturidade. Para isso, a gente tem esse programa de 20 dias, 25 dias de avaliação, acompanhamento a cada 3, 4 dias, são atividades, para a gente poder desenvolver você nisso. Conforme você desenvolve, menos pressão, avaliação, contato a gente tem. Sim. Então, explicar isso para ele... Vai ficando independente. Exatamente. Esse é o desenho para a gente poder fazer o gerenciamento. E aí tem ferramentas, tem milhares, de novo, reuniões, coach, feedback, né? Inclusive, multinacionais hoje estão pagando participação dos lucros como os indicadores feedback. Então, você é obrigado a reportar 2, 3 feedbacks por mês, reportar isso no sistema, e caso não tenha isso, é um dos indicadores que abaixam a sua participação no mercado. Tem bastante pesquisa, inclusive, que fala que colaboradores que não recebem feedback, eles são mais desmotivados, eles estão menos satisfeitos com o trabalho, justamente porque eles não têm um norte ali do que eles estão fazendo certo, do que estão fazendo errado. Exatamente. Tem várias pesquisas de crescimento, diminuição de turnover imenso, a gente tem vários estudos sobre isso, aumento em produtividade sem aumentar salário, então assim, só tem benefício, né? Só tem benefício. O problema é que ou ele é pouco feito ou ele é feito de forma muito superficial. Bom, vamos agora para as perguntas. Muita gente mandou pergunta aqui, então, claro, legal. Todo mundo quer, né, um super time de vendas. Exatamente. Vamos lá, como é que a gente treina pessoas para atuar no mercado 4.0, que é esse mercado da transformação digital? Legal. O mais importante é a gente entender que tem que entender em que etapa que está quem vai executar, né? Porque às vezes ele nem recebeu um treinamento 1.0. Então, assim, entender primeiro que etapa que está é a parte mais importante. É um modelo digital, é um modelo mais rápido. Existe um livro bem recente que eu gostei bastante, que chama Inteligência Emocional em Vendas, que é chamado Jeff Blount. E lá ele mostra quais são os 3 pilares aí desse vendedor do futuro, do 4.0. Inteligência emocional é justamente fazer coisas que o computador não faz. Inteligência emocional, inteligência tecnológica e entender de negócio. Então, o que é inteligência tecnológica? É utilizar as melhores ferramentas para fazer as atividades operacionais. Sim. Prospecção, retorno, feedback, né, o NPS para fazer pós-venda. Essas atividades hoje, a maioria das plataformas consegue fazer isso automatizada, né, com frequência, errando muito menos do que um vendedor. Com certeza. Então, para treinar equipes 4.0, a primeira coisa é entender aonde que a empresa está, se ela está no 1.0, 2.0, 3.0 e os seus próprios clientes. Né? Então, essa é a parte mais importante. E, de novo, a utilização de ferramentas tecnológicas depende muito de quem está consumindo. Então, qual é a característica da sua equipe? E sempre interessante cruzar também canais para educar. Certo. Então, você ter o EAD, mas ter uma parte presencial, né? Ter, por exemplo, o podcast, que é algo que o pessoal mais novo hoje está tendo com muito acesso, então está acostumado. Depende muito. Então, se você atua no interior, as pessoas não escutam tanto podcast. Por quê? Porque demoram 5 minutos da casa dela até o trabalho. Sim. Né? Diferente de São Paulo, por exemplo, onde você leva 1h30. Você consegue ouvir episódios inteiros. Você consegue fazer um doutorado em uma semana de tanto podcast que você escuta. Verdade. Né? Então, assim, depende muito da sua cultura. Minha palestra nova é justamente sobre isso. A gente não abraçar tanto algumas verdades que a gente escuta, porque grande parte daquilo vem de pesquisas americanas, que é a nossa base. E a cultura americana é muito diferente daqui. Nós estamos acostumados com autosserviço, a gente dá muito valor ainda para contato. Né? Então você tem uma pesquisa da Robert Half que fez mostrando que como é que a geração milênio prefere fazer com seus contatos. Né? E muita gente fala, por aplicativo. 72% dessas pessoas preferem fazer reuniões pessoais. Olha só. Né? Então, 80% das pessoas que fazem compra, inclusive as de e-commerce, preferem fazer compra ainda na loja física no Brasil. Então, você tem culturas completamente diferentes. Então, a primeira coisa é entender a cultura, tanto do cliente quanto da empresa, para saber se precisa de 4.0 antes de fazer 1.0. Você acredita que o time de vendas deve ser o mesmo de time de pós-venda? Já considerando que ele vai conhecer as necessidades do cliente? Sim, não, por quê?
Na minha opinião, das minhas experiências, não. Não porque acaba contaminando a parte do pós-venda. Claro. Muitos clientes não vão falar, às vezes, algumas coisas que podem ser ditas, às vezes, por mesmo tipo vendedor que fez o contato. Né? E, sem dúvida nenhuma, isso acaba contaminando, afetando, sem dúvida, lá na OSV é separado, quem faz pós-venda não é quem faz a parte de venda. Então, times separados, perfeito. Time separado. Quais as principais habilidades de uma equipe de vendas de alta performance? Você já falou um pouquinho, mas bom frisar, porque aí a gente procura o certo. Bom, você tem uma equipe formada de gente. Então você tem aí habilidades e atitudes dentro de um grupo que faz isso acontecer. Perfeito. De novo, a primeira coisa é entender a cultura, onde é que ele está inserido. Porque o que o mercado demanda dele. Tá. Esse é o primeiro fato. Segundo, a gente tem 3 características que são comuns a vendedores de alta performance. O que é alta performance? Primeira coisa, definição. É gente que entrega a meta ou acima dela com consistência. Então essa é a definição de alta performance, né? Então entrega e com consistência. Tem 3 etapas. Primeiro, chamado consistência. Então a primeira coisa que a gente vê em vendedores que entregam resultado com consistência, com tempo e meta ou acima, é o trabalho realmente da consistência. Tá. Ele executa atividades com frequência. Então essa é a primeira. Um medíocre consistente, ele entrega muito mais resultado que um cara habilidoso que faz somente quando quer. Então as atividades de consistência operacional do dia a dia é a primeira etapa. Então ele coloca o CRM, ele vê os números, ele faz o planejamento no dia antes para o outro. São essas atividades diárias com consistência. Claro. Que geralmente só é feita pela maioria dos vendedores quando está desesperado. Então, ou quando é muito pressionado pela gestão, ou quando os números estão muito baixos, perto da data limite da meta. Certo. Então, é sempre isso. Então, primeira coisa, se tivesse que escolher uma, seria essa. Um medíocre consistente é melhor que um habilidoso que faz só quando quer. Então, consistência primeiro. Segunda, é a questão de preparação. Então você vê hoje uma tendência muito forte de pessoas que controlam suas atividades com consistência, batem meta com frequência, elas sabem o que estão fazendo. E não sabem o que estão fazendo porque tem uma habilidade. Porque a habilidade é fazer. Saber fazer é estudar. Claro. Não tem como. Você executar é uma habilidade natural. Mas saber o que está fazendo é estudar. Então, preparação. Tem um livro muito famoso que é O Milagre da Manhã, né? Que está meio da moda, enfim. Sim. Todo mundo lê, mas ninguém põe em prática, porque é difícil pra caramba. Não é a coisa, mas não é uma listinha muito simples. Não é. Mas enfim, parece bem. Quem está colocando está feliz, mas é muito complicado. E lá não fala, você nunca vai ser reconhecido, ou enfim, seu sucesso nunca vai passar o seu nível de preparação. Sim. Então é fato, você nunca vai ganhar mais do que aquilo que você se preparou para ganhar. E a terceira coisa, sem dúvida nenhuma, é um inconformismo. Você vai perder venda, todo mundo vai, o melhor vendedor do mundo, o pior. O problema não é perder, o problema é aceitar. E aí, conforme você vai perdendo alguns meses, algumas semanas, você acredita que o máximo que você pode fazer já está feito, que agora é só com o mercado que está aquecido ou não, ou sorte de entrar em contato com clientes com perfis. Quando você perde esse inconformismo, você não vai acordar uma hora antes para fazer sua programação do dia. Você não vai dormir uma hora mais tarde para estudar. Você vai ficar torcendo, talvez, para os áreas serem positivos. E terceirizando problemas na mão dos outros. Sim. Porque o desespero, o inconformismo, a raiva de perder, é ela que te faz movimentar além da média. Né? Então eu sempre falo que o dinheiro pesado de qualquer segmento ou ser reconhecido acima da média nunca vai vir entre as 8 e as 18. Ninguém fica rico trabalhando das 8 às 18, ninguém é reconhecido acima da média trabalhando das 8 às 18. Isso vem antes das 7 e depois das 18. Só que as pessoas só vão fazer atividades antes das 7, 6 horas da manhã, elas só vão fazer atividades depois da tarde em vez de se jogar no sofá, só vão fazer se isso para ela irritar demais. Senão ela vai até fazer 1, 2 dias, mas ela não vai continuar. Então e aí volta para o primeiro que é inconsistência. Ser inconformado com a situação atual é a terceira etapa de equipes comerciais. Bacana. Tá. Como traçar o perfil de vendedores que será o mais adequado para o meu mercado e para o cenário atual da minha empresa? Perfeito. Bom, primeira coisa, hoje o poder está muito mais em quem compra do que em quem vende. Sim. Primeira coisa, entender a jornada de quem está comprando. Entender. Perfeito. Porque quando você entende a jornada de quem está comprando, você entende no momento que ele entra em contato contigo ou que você consegue falar com ele, você sabe o que ele já sabe, qual é o patamar que ele já está de conhecimento, se ele já teve experiência com outras coisas. Então, assim, entender muito mais da jornada de quem está comprando. Essa é a primeira etapa. Entendi de quem está comprando, quais são os comportamentos, ele compra, quais são os motivadores de compra dele. Entendendo isso, você vai precisar ter algumas atividades operacionais. Então, saber sobre algumas coisas. Ao saber sobre as atividades,
nós vamos definir os comportamentos. Claro. Então, que tipo de comportamento eu preciso para alguém que tem que fazer 60 ligações num dia? Ok. Eu preciso de alguém com um perfil muito mais agressivo de proatividade. Sim. Se eu contratar alguém com uma conformidade muito alta, Isso acaba não sendo feito. não vai. Por quê? O conforme, o que é? Ele quer começar antes, só que tudo tem que estar certinho. Então, se ele tem que ser proativo, ele vai ter que deixar um pouquinho de rastro para trás. Sim. Aí ele fala, então eu vou ligar. Aí ele fala, não, peraí, mas como é que eu vou fazer caso ele tenha objeção? Ah, agora já. Então eu vou. Não, mas Se for como é que eu faço abordar? demais nesse caso. Ele não acaba executando. E a gente sabe muito bem, quem trabalha em side sales, quem faz venda telefone, assim como de rua, mas o telefone é mais, é ligar. Sim. Vai programar, vai fazer as atividades, vai definir as atividades do funil, vai definir o que precisa ser feito para passar por outra etapa, tudo certinho. Mas só vai rolar quanto mais fizer. Então, vai pegar o telefone e vai queimar o telefone, porque é lá que ele vai aprender para o negócio. Certo. Então, para montar, é saber qual é a jornada de quem está comprando, quais são os motivadores de compra, quais são as atividades do vendedor, define comportamento. Dali vem a parte que é a mais fácil, que é a parte técnica, que é de colocar conhecimento no cara. Então, essa é a parte mais fácil. Perfeito. Agora vamos falar de retenção de bons vendedores, porque você contratou, você fez o onboarding, você manteve ali, Sustentou né? e... Sustentou. Como é que retém? Beleza. Quais são as boas práticas de retenção de bons vendedores? De novo, primeiro, as pessoas ficam em empresas pelos motivos dela e não pelos seus. Então, essa é a primeira coisa, entender o que motiva ela, né? Claro. A palavra motivação, batida, né? É motivos para agir. Minha Sim. pergunta é quais são os motivos que ele age. Então, eu tenho na minha equipe, por exemplo, gente que tem causa muito forte. Então, o dinheiro é importante? Óbvio. Né? Nós temos uma pesquisa muito recente da Mind Miners mostrando que ainda, mesmo a geração Z, a primeira coisa que as pessoas mais levam em consideração na hora do emprego é ainda um bom salário. Sim. Então, assim, é legal ter puff, é legal ter videogame, é legal ter salada de fruta à vontade. No final das contas, você paga suas contas, o boleto tá chegando. Não dá para você pagar lá com narguilé, lá com pessoa no mercado. Então vai ter que levar dinheiro para lá. Então a primeira coisa, tipo 66% foi ainda de votação da geração Z, é ainda um bom salário. Sim. Então assim, entender quais são os motivos. Eu tenho gente muito... O salário, obviamente, legal, dentro do mercado vão pagar um pouquinho mais, beleza. Mas eu tenho pessoas que são... O drive dela é alguma causa. Então, ela faz parte de ONGs e tal. Sim. Um outro, eu tenho, um desenvolvimento pessoal, mais do que o próprio salário. Né? E você vê, quando você vem para mim, o dinheiro para mim é muito forte. Então, assim, entender quais são seus pontos fracos, fortes, o seu drive, o drive dos seus liderados, provavelmente para mim é a melhor maneira de você reter. Então, eu já tive o drive geral, de acordo com a minha opinião, de dinheiro. E às vezes eu falava, pô, mas eu pago bem pra caramba, eu pago muito acima do que o mercado com meus funcionários. Por que eles não... Aí quando a gente, de novo, vai sentar, vai pesquisar, ler, vai ver, pô, os drives, e a gente foi entender sobre o que motiva as pessoas. É um exercício muito simples. Você pode pagar alguém externo, uma empresa de RH que pode fazer isso para você, você mesmo pode fazer diretamente com as pessoas. O mais importante é entender por que as pessoas ficam. Tem muito gestor que fala, mas por causa de R$30 ele sai. Tá, mas o problema não está nele, o problema está no gestor, porque se por R$30 ele sai, olha que inferno que é o lugar que ele trabalha. Sim, Por causa de R$30. Então, a pergunta que eu sempre falo, por quanto o seu vendedor te deixaria? Essa é a primeira pergunta para provocar o cara. Entendeu? Eu teria que pagar 30 mil. Pô, então é um local. Se você tiver certeza que realmente tem, tem que tomar cuidado. Joga. Exatamente. Mas se você tiver, não, o cara, pô, se vê, é porque realmente está fazendo um bom trabalho. E entender que o seu liderado é gente igual você. Essa é a primeira. Às vezes, por causa. O mercado de vendas é um mercado de número, pressão, bate meta, um quer mostrar para o outro, e é normal. E isso às vezes cega. Ali do outro lado tem gente com sonho, tem gente com medo, tem gente com paradigma, tem gente com preconceito, tem desejo de dar uma vida melhor para o filho, igual você, igualzinho você. E às vezes a gente esquece isso dentro do número. Tá? Então um trabalho, entender e separar isso. Eu falo que tem dois pratos, né, de um gestor. Ele tem que gerir gente e gerir indicadores e processos. Não é um ou outro. Muito bem ali, né? Exatamente. Então, igual no circo, não é um prato pode cair. Não, é os dois pratos para cá. Então, entender isso. Vai fazer um trabalho, às vezes você trabalha no comércio e às vezes tem as datas que a pessoa vai ficar até mais tarde, ou tem que entrar muito mais cedo. Isso vai afetar na casa. A pessoa tem família, tem filho, o filho vai estar dormindo, ele vai chegar cansado, de cara feia, a esposa quer conversar, ele não quer, o marido quer conversar. Isso vai afetar. Pô, faz uma campanha, um trabalho em que também atinge a família. Premia a esposa, o filho, o seu trabalho. Então, quer dizer, engaje também, entender que essa pessoa ela tem
uma cauda longa, ela tem uma família e ela tem os motivos dela. Então, Sim. retenção, entender drive, os motivos que essa pessoa está na sua empresa. Porque ela não acorda de manhã não pelo trabalho. Pelo dinheiro? Sim, mas não pelo dinheiro, é pelo que o dinheiro faz. Sim. Então, entender o que ela faz com o dinheiro que motiva ela. Sim. Essa é a melhor maneira de reter gente. Perfeito. No caso de equipes externas, o que você sugere como boas práticas para garantir esse alto desempenho, essa alta produtividade? Porque a gente sabe que é um gerenciamento um pouco mais complicado do que aquele time que está sempre ali perto. Né? Exatamente. Aí ele vai dividir em 2 canaizinhos, que se é PJ ou se é CLT. Então isso é importante. Se for questão de PJ, uma representação comercial, por exemplo, você tem legalmente a 4886 de 1965, que é a lei que dá a ordem da representação comercial. Certo. Ela é simples, ela é direta, geralmente ela é complementada pelo contrato. Tá. Então a gente sempre fala, o que não está na lei, vale o que está no contrato. Sim. Mas já evoluiu bastante. Inclusive, os próprios juízes de trabalho já entendiam isso, né? Que antigamente era qualquer coisa, entrava com processo. Isso era muito impactante para a empresa, era muito ruim para a representada. Né? Hoje já se tem um entendimento muito melhor. Então, se você tem essas diferenças, ainda só você tem. Você não pode obrigar o representante a ir em convenção, a usar o seu CRM, não pode falar sobre meta especificamente. Então, isso acaba distanciando um pouquinho. Mas mesmo assim, mesmo os PJs, eles sabem, não tem meta, mas eles sabem quanto que a representada espera que ele faça naquela região. Né? Ele não é obrigado em convenção, mas sabe que se não for, fica meio ruim. Então, assim, meio velado. Não existe a regra, mas existe a regra velada. Né? Exatamente. Não é lei, mas é uma convenção, né, social ali, velada, que acaba acontecendo. A gestão não difere muito de dentro. O benefício de dentro é que você tem equipe próxima. As reuniões diárias impactam muito quando você tem uma equipe interna. Claro. Mas você pode fazer isso, sem dúvida nenhuma, com os sistemas. Você pode utilizar uma conference call, então você pode usar, sei lá, um Skype, uma Peer, sei lá, que é o que eu uso, que eu gosto bastante. Você pode utilizar os grupos de WhatsApp, né, que nem eu tenho. Ontem eu estava atendendo uma gigante do ramo de colchões e ela tem lojas em tudo quanto é lugar do Brasil. O que ela faz? As 2 reuniões, que eu sou fãzão disso, quem tem volume de venda, são as 2 reuniões diárias. Certo. O que é reunião diária? O final da tarde é passado o objetivo do outro dia, Legal. outra no almoço, para saber se os indicadores estão dentro do padrão por dia, porque não adianta nada, se ele tem uma meta de 10 e fez um de manhã, é bem provável que ele não vai fazer os 10 do dia. Bem provável. E a reunião de manhã, na hora do almoço, para reajustar a coisa para tarde. Entendi. Thiago, mas 2 não é muita pressão? É só você fazer uma conta. Se um vendedor seu faz 20 contatos por dia e você resolve fazer uma reunião com ele semanal e ele trabalha de segunda a sábado, 2 vezes 6, 120 contatos. Aí é com você, se você quer arriscar que cada vendedor seu possa estar fazendo 120 besteiras. Isso se tiver 1, se tiver 2, vai para 240, então já começa. Então você vê que não é muito. Né? E de novo, lembrando, volta lá naquele Tannenbauer lá. Se o cara tem maturidade baixa, esse acompanhamento ele é necessário cada vez mais forte. Então, assim, não difere muito de dentro de fora. Primeira coisa, levantamento de indicadores, todo mundo tem que saber. Acompanhamento, quem está entregando pouco, baixa maturidade, vai ter uma pressão, uma continuidade um pouco melhor. E principalmente, essas pessoas, tanto dentro de fora, precisam saber, caso não melhorem os números, caso não melhore aquilo que está sendo treinado e avaliado, caso não façam o que está sendo acordado dentro do período, qual o que eles vão perder nisso. Certo. Então, qual vai ser eu sei que parece o nome forma, qual vai ser a punição caso não aconteça? Tá? Porque esse é um dos grandes problemas. Definição da meta para prazer, se você bater a meta, leva, mas não tem o que acontece caso eles não batam. Então, vou dar um exemplo clássico, a gente atende uma gigantesca de telefonia móvel do Brasil, e sabe como que eles definem demissão na contratação, nos 90 dias? Se a pessoa depois de 60 dias tiver 1,5 vezes menos vendas que o primeiro colocado da região que ele atua, ele é automaticamente mandado embora. Então, quer dizer, desde o primeiro dia, é maravilhoso para todo mundo. Desde o primeiro dia ele sabe, ele está acompanhando os indicadores, ele sabe se ele está ficando ou saindo da empresa. E se ele bate meta, tem as bonificações, tem premiação, tem dinheiro. E se ele não faz, ele sabe que vai perder. Então isso ajuda na gestão, principalmente se você for escalar uma equipe. Perfeito.
Thiago, acabamos as perguntas, mas ó, muito conteúdo a gente tem aqui, a gente já viu o processo completo. Muitíssimo obrigada. Eu agradeço demais, obrigado você mais uma vez pela parceria e a todos que quiser acompanhar a gente, tem na internet, só jogar Thiago Conce e encontra alguma coisa na primeira página lá do Google. Com certeza. Pessoal, então hoje a gente está encerrando o segundo dia de palestras, mas a gente ainda tem aí várias outras palestras com vários conteúdos muito importantes. Então continua com a gente continua aqui trazendo o melhor possível para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Valeu.